Marcos capítulo de número 7, quem achou diga amém. Levante a tua mão e diga: Senhor, que o teu servo tem a boca para falar e eu ouvidos para ouvir. Você crê? Eu gosto muito do Evangelho de Marcos. Deus fala muito comigo no Evangelho de Marcos. Eu acho que cada pessoa deve ter um evangelho que fala melhor com ela, porque cada evangelho tem uma maneira de contar a mesma história. Por exemplo, olha só, para mim fala muito o Evangelho de Marcos. É um evangelho escrito para os romanos, muito prático, muito direto, muito resumido. Marcos tem pouco discurso e muita ação. A minha esposa já gosta do Evangelho de Lucas, mais detalhado, mais explicado. E aí você vê pela introdução, o Evangelho de Marcos introduz assim, ó o meu evangelho como é que é. Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, ponto. Introduziu o evangelho. Agora, Evangelho de Lucas, é a cara da minha esposa, Érica. Depois de fazer uma acurada pesquisa e verificar todos os pontos e conhecer a verdade dos fatos, eu já dormi. É a cara dela, tudo detalhadinho, tem que ser certinho. O meu é assim, Evangelho de Jesus, amém. E a Bíblia diz assim, no texto que eu quero ministrar com vocês esta noite. A Bíblia diz, Marcos 7, verso de número 27, 28 e 29, é o nosso texto hoje. Vamos lá? Respondeu-lhe Jesus, 7:27. Respondeu-lhe Jesus: deixa que primeiro se fartem os filhos, porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, porém, replicou e disse: sim, senhor, mas também os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas dos filhos. E então ele lhe disse: por esta palavra, vai, o demônio já saiu de tua filha. Amém? Diga: o direito aos pães. Há uma afirmação de um direito aqui nesse texto. O filho tem direito ao pão. Vamos dizer? O filho tem direito ao pão. Vamos devagar, que a gente tem 3 mensagens, 3 dias não. A mulher vem e faz um pedido a Jesus. Jesus diz assim: olha, não é justo, não é certo que eu tire o pão dos filhos. Não é justo que eu tire o pão dos filhos. Eu não vou pregar sobre a mulher e sua fé, sobre os cachorrinhos, sobre os demônios que saíram. Eu vou pregar só sobre o pão. Não é justo tirar o pão dos filhos. Então a justiça garante o teu direito ao pão. Toda a sociedade na terra, todo povo e cultura na terra tem alguma coisa parecida com pão. Jesus não se colocou como o pão da vida, não é isso que ele diz? João 6,35, ele diz assim, declarou-lhes Jesus: eu sou o pão da vida. Vocês querem entender quem sou eu? Eu sou o pão da vida. Eu sou o pão da vida, e quem vem a mim jamais terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Ou seja, Jesus está dizendo: eu vou usar uma coisa que todo mundo vai entender. Toda a sociedade, toda a cultura, todo o povo no mundo tem alguma coisa que remete a um pão. Uns de um jeito, outros de outro, mas todo o povo tem o seu pão. E Jesus diz: eu sou a provisão para todos os povos. Você podia dar um glória melhor aí. Não foi em vão que Jesus se identificou como um pão. Não foi à toa, porque ele sabia que todo mundo precisaria de um pão. E nós acabamos de ler um texto onde ele falou assim, não é justo, não é certo tirar o pão dos filhos.
O pão está na mesa para mim e para você. Quantos podem dizer amém? E a Bíblia toda usa o pão como exemplo e mais exemplo de pão na nossa vida. Porque Deus é provedor. Quantos podem dizer amém? Deus é provedor. Vamos dizer, Deus é provedor? Pense como Deus sempre provê. Deus nunca cria uma situação sem antes criar uma provisão. Diga, o meu Deus não está correndo atrás. Nunca houve uma situação em que não houvesse antes uma provisão. Não há uma visão divina que não seja atendida por uma provisão divina. Eu imagino Jesus nascendo lá na estrebaria, José olhando assim, falando, o que eu faço com esse menino agora? Mal pensa ele, antes do menino nascer, antes de José ter essa preocupação, Deus já havia pegado alguns magos do Oriente. Vai, meu filho, enche o baú e vamos. Para quê? Porque eu ainda vou criar algo que vai precisar desta provisão. Segura na mão de alguém do seu lado, diga, antes da tua necessidade, Deus já criou uma provisão. Nosso Deus não está correndo atrás. Se você observar a ordem da criação, você vai perceber isso. Veja só. O que Deus cria no primeiro dia dá condição para o que vai vir no segundo dia. O que Deus criou no primeiro e no segundo dia deu condição para o que veio no terceiro dia. O que Deus criou do primeiro ao terceiro dia deu condição para o que veio no quarto dia. O que Deus criou do primeiro ao quarto dia deu condição para o que veio no quinto dia. Mas eu vou explicar isso de maneira mais fácil. Nem pela biologia, nem pela... Eu vou explicar. Antes de criar o boi, Deus criou o capim. Deus não criou o boi e falou assim, o que eu faço para esse bicho comer agora? Antes de criar o boi, Deus já tinha criado? Quando veio o boi, o capim tinha sido criado no dia anterior. Então tudo que Deus criou do primeiro ao quarto dia, deu condição de vida ao que viria no quinto dia. E tudo que Deus criou do primeiro ao quinto dia, deu condição para aquilo que Deus criou no sexto dia. Quando o homem chega na terra, tudo que o homem precisava, já tinha sido criado. E quando Deus cria então o homem, e ele diz assim, olha, você vai ser o gerente, hein? Você vai ser o administrador. E o homem fala, posso começar? Aí é o sétimo dia, Deus fala assim, cara, eu já fiz tudo, vamos tirar o dia de folga? Antes que você comece, tudo já está pronto. Antes que você precise, já está lá. Deus é um Deus de provisão. O pão da salvação é o cordeiro que já estava morto antes da fundação do mundo. Antes que houvesse necessidade, já havia uma provisão. Dá uma glória a Deus aí. Levante a mão e diga, Cristo é a minha provisão. Você percebeu que tudo começa pelo descanso? Não é? O dia de Deus, no horário de Deus, ele não começa quando amanhece, começa quando? Deus assim, vamos começar o dia? Vamos, como? Dormindo. Porque aos seus amados ele dá enquanto? Então a minha provisão não é de manhã quando eu acordo, a minha provisão vem à noite quando eu durmo. O meu dia não começa quando eu vou trabalhar, o meu dia começa quando eu vou descansar. É muito louco isso para você? É? Levante as mãos e fale descansar. Diga, eu preciso descansar. Pense nos pães da Bíblia. Primeiro e mais famoso, maná. Não é isso?
Maná é um pão especial. É um pão do deserto. É o pão de quem está numa transição. É o pão de quem está saindo de uma posição e está indo para outra posição. Ou seja, quando o povo pensou em reclamar, Deus já tinha estoques no céu. Tudo pronto. O maná é o pão de quem está saindo de um lugar e indo para o outro. O nome maná quer dizer, que isso? Porque o pessoal acordou de manhã. Acordou que hora? De manhã. O pão veio depois que foram trabalhar ou veio enquanto estavam dormindo? O pão veio enquanto estavam descansando. O teu pão vem enquanto você descansa. Não, por favor, essa não é uma pregação sobre trabalho, sobre, não vamos trabalhar. Não. O que eu estou te dizendo é que enquanto você está descansando, Deus está provendo. Deus está trabalhando. Maná quer dizer, que isso? Eles acordaram de manhã, abriram, que isso? Toque alguém e diga, tem pão da surpresa chegando na tua vida. O maná tem um aspecto interessante, que ele é uma comida regular e regulada. Diga-me, regular e regulada. Regular, todo dia está ali. Todo dia vem. Regulada também. Não sobra, mas também não. Se você está vivendo naquele tempo que é todo dia contadinho. Não tem ninguém aqui, só eu, estou pregando para mim. Sabe aquele dia contadinho? Sabe? Vinha todo dia, não falta, mas é na risca. Não falta, mas é na... Você está se sentindo assim? Trabalhando, não sobra e também não falta? Está se sentindo assim? Porque deserto é assim, você anda e o cenário não muda. Deus está dizendo, é tempo de transição. Por um tempo eu vou colocar maná, contado, te sustentar, vou te manter, vou te guardar. Você vai receber a provisão diária. Não falta, é regular, é regulada, nem mais nem menos, até que eu vou te levar ao lugar da abundância. Toque alguém aí e diga assim, é só uma transição. É só um tempo de mudança. E esse pão tem uma coisa que estraga: preocupação, ansiedade. Porque tinha gente que falava assim, eu vou pegar um pouco mais, eu vou um pouco além. Aí sabe o que acontecia? Apodrecia, estragava. Porque o pão de Deus a gente come com confiança, com segurança de que todo dia vai vir, de que sempre vai chegar. É um período que você está passando, é um tempo que você está vivendo. Guarda o teu coração. Deus está enviando maná e Jesus está dizendo, hoje eu sou maná para a tua vida, eu vou vir na medida, eu vou vir na necessidade. É um tempo de transição e de mudanças. Quantos podem dar glória a Deus? Há um outro pão na Bíblia que é o pão de Sunem. É o pão da sunamita. Lembra do sunamita? Que olhou e falou assim, esse que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. E a Bíblia diz que a mulher convidou ele para comer pão na sua casa. Tem o pão que você recebe e tem o pão que você divide. Tem a porção que você está recebendo, mas também tem a porção que você está compartilhando. E é interessante isso, porque a Bíblia diz assim, aquele que dá um copo de água fria, hoje não, mas aquele que dá um copo de água fria para um profeta, recebe galardão de profeta. Vem me dar água fria hoje não. Recebe galardão de profeta. Ou seja, aquilo que você compartilha, te coloca em aliança com o ministério que você está servindo. Quando você trouxe o teu dízimo, quando você trouxe a tua oferta, sabe o que aconteceu? Você se conectou a tudo que está acontecendo aqui. E o galardão deste lugar agora é o galardão da tua casa.
Sabe qual é o problema? Nós não estamos ofertando ou dizimando por lei, nós estamos ofertando ou dizimando por princípio. Porque o princípio vem antes da lei. Você sabia que no Brasil, até alguns anos, o adultério era crime? Era lei, não pode adulterar. Mas essa lei foi revogada. Então nós vamos todos adulterar? Porque embora a lei tenha sido revogada, o princípio permanece. A lei do adultério foi revogada, mas o princípio da fidelidade é que me norteia. Pode ser que a lei do dízimo, a lei das cobranças foi revogada, mas o princípio da generosidade, da abundância e da semeadura continua valendo na minha vida e na sua vida. Então há o pão que vem, mas há também o pão que eu reparto, há o pão que eu recebo, mas há o pão que eu dou. E o que eu estou vendo é que hoje Cristo está vindo a nós como um pão, tanto para nos suprir, quanto para nós suprirmos os outros. Cristo é tão abundante que dá para mim, dá para você, dá para esta igreja, dá para esta cidade, dá para esta nação, dá para o mundo todo. Quantos podem dar glória a Deus? Quando eu penso no pão de Sunem, que aquela mulher chama o profeta para dentro da sua casa, eu quero dizer, o que você está repartindo está trazendo unção para a tua casa. O que você está compartilhando está trazendo bênção para o seu lar. Está criando oportunidade para Deus agir. É porta que se abre. Aquela mulher teve, no lugar que ela compartilhava pão, saiu uma construção. Nessa construção, onde ela continuava compartilhando o pão, houve uma cura, uma restituição, houve uma ressurreição. Porque no lugar onde o pão é partilhado, tem milagre acontecendo. E Jesus, o pão vivo, é compartilhado aqui. Então se prepara. Aquele que não gerava, vai gerar. Aquilo que perdeu, vai ser trazido de volta. E o tempo que foi, os anos serão restituídos para a glória de Deus. Há um outro pão famoso na Bíblia, de Sarepta. Elias está no ribeiro de Querite. Deus fala assim, vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e ali tem uma mulher viúva, que eu já preparei para você. Comeu pão lá na casa dela. Elias sai de uma posição e vai para outra. Porque eu quero te dizer uma coisa, os canais podem mudar, mas a fonte continua sendo a mesma. O ribeiro pode secar, os corvos podem não vir mais, mas Deus sempre tem um canal de provisão para a tua vida. E eu não sei, mas eu estou com vontade de entregar essa palavra para alguém, não sei para quem é. E talvez seja um canal improvável que ele vai chegar. Vai, porque eu ordenei uma mulher viúva. Ele talvez pensou, é uma mulher rica. E ele vai. Quando ele chega, ele vê uma mulher pobre. Uma mulher que está pior que ele. Mas Deus falou que é ela. Deixa eu te dizer, Deus tem um destino que você não imagina. Toque alguém e diga, o teu destino é partilhar o pão. Porque enquanto o mundo olha para você como necessitado, Deus já te viu como provedor. Enquanto o mundo olha para você como alguém precisa, Deus já te viu. Eu estou vendo ele como canal, como instrumento, como meio. Ele chega na mulher e diz assim, eu não sei, acho que ele não teve muita coragem. Chegou para pedir o pão, mas falou assim, tem um pouco d'água? E ela prontamente vai. Preocupada com a sua necessidade, aflita pela sua vida, mas vai. E quando ela vai, ele diz assim, aproveita e traz para mim também um bolo aqui fora. Aí ela falou assim, peraí. Está vendo aqui, eu estou pegando lenha. Eu tenho um pouco de farinha, um pouco de azeite, e eu estou preparando a última refeição. E ele disse assim, calma lá. O que você está chamando de fim,
Eu estou declarando uma palavra, é o começo. O que você está dizendo que não é, que é o final, o que você está dizendo que é morte, o pão que vai ser gerado agora é vida. Vai e faz como disseste, mas traz primeiro para mim um bolo, e depois para você e para o teu filho, porque assim diz o Senhor: a farinha da panela não se acabará, o azeite da botija não vai secar, até o dia que o Senhor dê chuva sobre a terra. Deus está dizendo: eu vou trazer um pão que vai cobrir um período de... não vai ser a vida toda assim, mas por um período vai ser assim. Tem alguém recebendo aqui? Diga comigo, primícia. A primícia, olha só, é o primeiro e o melhor. A primícia respeita duas situações: o tempo e a qualidade, a ordem e a qualidade. Primícia, primeiro de tudo para o Senhor. Primícia, melhor de tudo para o Senhor. Cristo é a primícia da nossa vida. O pão de Deus é a primícia da nossa vida. E quando você tem essa liberdade, essa visão, e quando você entende isso na presença de Deus, quando você percebe isso diante do Senhor, sabe o que começa a acontecer? A farinha da panela não acaba, o azeite da botija não seca, e um tempo de provisão extraordinária na época da crise e da necessidade começa a acontecer. E nas casas ao redor havia fome, mas naquela casa havia provisão, porque onde o pão de Deus chega, querido, não tem juízo que prevalece. Havia juízo. De onde vier aquela fome? De juízo. Mas onde tem o pão de Deus não tem juízo, sem condenação para aquela casa. Queridos, o mundo pode entrar em juízo, mas quem tem comido o pão de Deus, não há condenação. Quando eu começo a pensar sobre esses pães, e por toda a Bíblia os pães vão se repetindo, por toda a Bíblia os pães vão se manifestando. Eu poderia falar do pão que o apóstolo Paulo comeu em Atos 27, o pão da tempestade. Diga, o pão da tempestade. O pão da tempestade é o pão de quem sabe que vai chegar no seu destino. E quem vai chegar no destino descansa. Por que Jesus está dormindo enquanto está todo mundo desesperado no barco, dizendo que o barco vai afundar? Porque Jesus sabe, eu não vim para morrer num barco, eu vim para morrer na cruz, então não é no barco, eu vou dormir. Eu vim para morrer na cruz, eu estou num barco, posso morrer no barco? Não vou morrer. Convicção de destino te dá descanso. A Bíblia diz que 14 dias não se via sol, não via lua, não via estrela, sem condição de navegação, uma tempestade açoitando o barco de um lado para o outro, e Paulo num determinado dia senta e começa a comer pão, e todo mundo diz assim: como é que você está comendo pão com essa paz? É porque o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, me visitou nesta noite e disse: Paulo, importa que você vá dar testemunho em Roma. Ou seja, eu e aqueles que estão comigo não perecerão neste barco. Eu estou comendo o pão da paz, eu estou comendo o pão do destino, eu estou comendo o pão do descanso, eu estou comendo o pão de quem sabe que vai chegar lá. E alguém pode dizer: você ainda vai para a igreja? Eu vou, porque eu estou comendo o pão que me dá paz, eu estou comendo o pão que me dá descanso, eu estou comendo o pão que me dá alegria. Por toda a Bíblia o pão vai se apresentando e mostrando como ele interfere e muda a história de pessoas. E é por isso que Jesus disse: eu sou o pão.
Se você estiver numa transição, como no deserto, eu vou ser o pão regular todo dia, eu vou suprir a necessidade na medida, e você vai sair de uma condição e vai entrar em outra. Ele está dizendo, se você já olhou e está vendo o fim, eu vou ser o pão que vou prolongar até que as condições mudem. Se você não tem como navegar, não tem como se orientar, eu vou ser o pão do teu descanso. Gideão estava preocupado. E aí ele foi à espreita até o arraial do inimigo. E os inimigos, 2 sentinelas dos inimigos estavam conversando. Rapaz, tive um sonho essa noite. E o outro falou, que sonho foi? Um pão que descia do céu e arrasava o nosso exército. Tem pão. Jesus é o pão que desce do céu e começa a desbaratar os nossos adversários. Levanta a tua mão, porque eu estou sentindo algo de Deus. Eu vim aqui, eu quero profetizar. Tem um tecladista aqui para me acompanhar. Eu sinto um ambiente profético. Como assim? A Bíblia diz que enquanto Eliseu chamou um tangedor, a mão de Deus desceu sobre Eliseu e ele começou a profetizar. Ele desceu com autoridade para arrasar adversários essa noite. De forma específica, batalhas estão sendo vencidas por um pão. Desespero está sendo vencido por um pão. Sentença de morte, porque aquela mulher disse, vou morrer amanhã, está sendo mudada por um pão. E esta palavra, porque a Bíblia diz assim, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. O verbo de Deus é o pão de Deus. O verbo que veio é o pão que veio. E tem um pão descendo aqui para arrasar sentença, para preservar no juízo, para sustentar na caminhada, para derrotar adversários e para fortalecer para o escape do dia seguinte. Tem pão de Deus descendo aqui hoje. Tem provisão para projeto. Davi vinha em marcha com seus homens, e de repente ele parou num lugar que tinha umas cortinas. E eles foram ensinados a vida inteira que eles não podiam passar aquelas cortinas, porque depois daquelas cortinas tinha um pão, mas tinha um pão que eles não podiam comer. Porque este pão era separado para uma classe, este pão era separado para um grupo seleto. Mas Davi entrou ali, e um sacerdote olhou para ele com um olhar de misericórdia e graça, e disse assim, pode se servir deste pão, pode se servir deste pão. Eu quero te dizer, Jesus é o pão que antes eu e você não podíamos comer, mas que o véu rompeu, a cortina abriu, e depois que você cruzou aquela cortina, pode acreditar, o pão está disponível para você. Tem um ambiente profético sendo construído aqui. E é nesse clima aqui agora que Deus está movimentando. O pão veio. E eu vou te falar.
te falei do pão do deserto, eu te falei do pão do mar, eu te falei do pão da Sunem, eu falei do pão de Sarepta, mas tem um pão que eu queria falar. Se você me der 10 minutos, eu falo dele. Em Marcos capítulo de número 6 tem o pão da Galileia. O pão da beira do mar da Galileia. Jesus conduz os seus discípulos até uma praia do mar da Galileia. A Bíblia diz em Marcos capítulo de número 6 que os discípulos estavam cansados, que eles não tinham tempo para comer. Jesus disse assim: vocês estão trabalhando muito, eu vou dar um descanso para vocês. E Jesus leva eles para uma praia isolada e diz assim: lá nós vamos descansar. Mas alguém postou a foto no Instagram, Facebook, e todo mundo descobriu que Jesus estava indo para aquela praia com os seus discípulos. E a Bíblia diz que a multidão toda correu para lá, porque onde o pão de Deus está, a multidão vem. E eu fico imaginando, quando os discípulos vão encostando com o barco, vê uma multidão, 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Irmão, e não era uma multidão assim, bacana igual vocês. Era uma multidão de gente pobre, doente e faminta. Eu imagino Pedro, do jeito que era: quem falou para essa raça que a gente ia vir para cá? Eu imagino Tomé: eu sabia que não ia dar certo essas férias. Eu sabia, eu tinha certeza. Mas a Bíblia diz que Jesus olhou com compaixão para aquela multidão, começou a compartilhar com elas, começou a curar seus enfermos e começou a ensinar-lhes muitas coisas. Quando o dia começa a declinar, Jesus diz assim: vamos dar de comer para essa gente? E eles falaram: pão aqui? Se quiser anotar, anota. 3 desculpas comuns, 3 desculpas clássicas. Desculpa número 1: o lugar. Ele diz assim: ó, o lugar é deserto, aqui não tem nada. Desculpa 2: a hora é avançada, o tempo não coopera. Desculpa 3: o dinheiro que tem não dá. Então eles olham para o lugar e dizem assim: Jesus, o lugar é deserto, pão não vai rolar aqui não. Eles olham a hora e dizem assim: ó, nesse período, nessa época do ano, nesse horário, nesse dia, nessa época do mês, não rola não. E essa aqui nunca ninguém deu, o dinheiro que tem não dá. Porque imagine, quanto tem? Eles perguntam para Judas. Judas é o que cuidava da bolsa, lembra disso? Aí ele vai olhar: 100, 200, 300, 400, 500, 600, tem 200. Judas estivesse aqui, caia na Lava Jato. E às vezes nós damos essa desculpa: o lugar não é bom, hora imprópria, recurso insuficiente. Eu quero dizer: existe um pão que muda o lugar, controla o tempo e provê todas as coisas. Levante a mão direita e diga: existe um pão que muda o lugar, controla o tempo e provê todas as coisas. Será que alguém pode dar um salto dessa cadeira e dar um glória a Deus aí? O pão da Galileia muda o lugar, o pão da Galileia controla o tempo, o pão da Galileia provê o necessário. Dá um glória aí. Toca no ombro de alguém e diga: quem tem problema com o pouco é você. Diga: ele nunca teve problema com o pouco. Os discípulos dizem: até tem um pão, mas é tão pouco. Mas você se esqueceu que ele é aquele que multiplica, do pouco ele faz muito.
Há uma unção de multiplicação aqui neste lugar. Levante a tua mão. Há uma graça de multiplicação sobre este lugar. Há um ambiente de multiplicação sobre este lugar. E eu já vejo multiplicação de espaço, multiplicação de cadeiras, multiplicação de homens, de mulheres, de equipes de louvor. Eu vejo multiplicação de recursos, de finanças. Eu vejo multiplicação de fé, de conhecimento, de ousadia, de dons. Entregaram para ele e disseram assim: mas isso é pouco. Quer aprender a lidar com pouco? Quer aprender a lidar com o pão da Galileia? O pão da Galileia vai te ensinar algumas coisas. Toque mais uma vez na pessoa do seu lado e diga: não tenha medo de lidar com o pouco. Esse reino que nós estamos pregando começou com um bebê numa manjedoura. Marcos 6:39 até o verso 42. 6:39 de Marcos. Põe para mim. Então Jesus lhes ordenou que todos se assentassem em grupos sobre a relva verde. Pregue para quem está ao seu lado. Eu vou dar um treinamento de pregação para você agora. Diga assim: os discípulos, com a mentalidade da lei, estavam dizendo que cada um resolva o seu problema. Jesus, na mentalidade da graça e do reino de Deus, disse: pode descansar. Os discípulos dizem que cada um corra atrás do seu. Jesus disse: pode sentar, porque eles vão ser servidos. Põe a mão no ombro dessa pessoa e diga: esse pão da Galileia só é servido para quem descansa. Esse pão da Galileia só é servido para quem aprendeu a descansar. Ansiedade, irritação, agitação, mas descanso, confiança, paz. O texto segue 40. E o fizeram, repartindo-se em grupos de 100 em 100, de 50 em 50. 41. Tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, e erguendo os olhos ao céu, os abençoou, e partindo os pães, deu aos discípulos para que distribuíssem, e por todos repartiu também os 2 peixes. Jesus tomou os pães. Diga: apropriar, receber. Esse pão não manifesta se você não se apropriar. Este pão não manifesta se você não receber. E quando você recebe esse pão, você tem que dar o segundo passo, que é tirar os olhos da necessidade e colocar os olhos no provedor. Porque o texto diz ali: ele tomou os pães e ele tirou os olhos da multidão, que era a necessidade, e colocou os olhos aonde? Ele para de olhar a terra e começa a olhar o céu. Quando você recebe esse pão, você tem que parar de olhar a terra. Prega para alguém e diga: quando você recebe esse pão, o pão da Galileia, você tem que parar de olhar para a terra, parar de olhar para o diagnóstico, parar de olhar para o problema, parar de olhar para o saldo, parar de olhar para o que dizem, parar de olhar para o diabo e começar a olhar de onde vem o teu socorro, e começar a olhar de onde vem tua salvação, e começar a olhar de onde vem tua provisão. Levante as mãos e diga: mudança de visão. Tem que mudar o olhar, mudar o sentido da tua visão.
Quando eu recebo esse pão, eu já não olho mais para a terra, eu só busco as coisas do alto, eu busco as coisas de cima, eu olho para cima onde Cristo está. Mas, olha só, ele toma, recebe o pão, ele olha para o céu, e ele muda as suas palavras, porque até aqui era falta, não tem, não dá, mas agora ele começa a dizer: abençoado é este pão. Deus vai mudar o sentido das tuas palavras essa noite. Isaías disse assim: ai de mim que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, eu habito no meio de um povo de impuros lábios. O que eu falo, o que eu ouço está me matando, o que eu falo, o que eu ouço está matando minha nação. Mas o Espírito Santo está dizendo: vamos abençoar. Deus está mudando a nossa confissão hoje aqui. E quando você muda a sua confissão, amado, você muda as circunstâncias ao seu redor. Provérbios 11:11 diz assim: pela bênção do justo a cidade se exalta, mas pela boca do ímpio ela vai à queda, vai à ruína. Ou seja, é o que o povo fala, é exatamente o que o povo vive. Talvez você diga: mas a cidade nem todos abençoam. Mas nesse ambiente só tem gente que vai abençoar. Nesse ambiente a nossa boca foi tocada, a nossa língua é de fogo. Ele toma, ele muda o olhar e muda a confissão. Diga: mudar o olhar e mudar a confissão. Quando você recebe o pão da Galileia, você tem que mudar o seu olhar e a sua confissão. Quando eu recebi Jesus na minha vida, eu mudei o meu olhar e a minha confissão. Eu recebi Jesus na minha vida ainda adolescente. E Deus mudou a minha vida e mudou a vida dos meus pais, mudou a vida da minha família. O dia que meu pai aceitou Jesus, ele tinha saído de casa para se matar, para cometer o suicídio. Deus o visitou dentro do carro, deu uma visão a ele, mostrou que um dos filhos dele seria um pregador. Ele falou: eu quero que você cuide desse menino. Minha vida mudou completamente. Eu não tinha capacidade de aprendizado, era tímido, não conseguia ler e interpretar texto, mal conseguia escrever. Mas quando eu recebi o pão da Galileia, eu mudei minha visão e minha confissão. Eu mudei a minha imagem, eu mudei o espelho que eu mirava, eu mudei as palavras que eu falava. Passado alguns anos, eu encontrei uma pessoa numa fila de banco. E essa pessoa me conhecia daquela época de menino, que eu tinha todas essas limitações. E enviado do inferno, porque o diabo, quando não vem, manda secretário. Você não é Júlio, que era assim, 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 lá na escola tal? Falei: não. Cara, é você, eu lembro. Não. Você não é assim, assim, assim. E me descreveu inteiro, e eu sabia. Ele estava falando de... Falei: não. É você, cara. Eu falei assim: amigo, não conheço tal pessoa. A minha visão mudou, a minha confissão mudou. E para quem mal conseguia escrever, olha a foto. Quem mal conseguia falar, 100 horas falando aqui. Porque quem recebe o pão da Galileia muda a sua visão. Quem recebe o pão da Galileia muda a sua confissão. E o seu deserto começa a se transformar em lugar de abundância. Jesus está me ensinando a trabalhar com o pão da Galileia. E ele diz assim: ó, você recebeu, você mudou a visão, você mudou a confissão.
Todos vocês chegaram como necessitados, mas agora todos vão sair como doadores. Prega aí para a pessoa do seu lado. Você tem que pregar. Estou te dando um curso de pregação aqui hoje. Diga para ele: este pão da Galileia, ele tem um mistério. Quanto mais você divide, mais ele multiplica. Quanto mais você reparte, mais você tem. Quanto mais pessoas comem dele, mais sobra. Quanto mais você dá, mais você recebe. Quanto mais você o corta e dá a outro, mais ele aumenta. Põe o 42, se tiver fé. Abadagacha nebegai. Aradarabaso de begedere bahandarache de bicandaras. Jesus ensinou como é que se lida com o pão da Galileia. E logo na sequência ele diz: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Lembra o que ele disse para a mulher? Ninguém pode tirar o pão dos filhos. A justiça diz que o pão é dos filhos. Ninguém pode tirar o pão dos filhos. Não é justo tirar o pão dos filhos. Não é certo tirar o pão dos filhos. Portanto, este pão não será tirado da sua vida. O pão vivo que desceu do céu não será tirado da sua vida. O pão que Deus te deu não será tirado da sua vida. Sabe por que eu não tenho medo de perder esse pão? Porque não fui eu que encontrei o pão. Foi o pão que me encontrou. Sabe por que eu não tenho medo de esse pão acabar? Porque não fui eu que fiz o pão. Foi o pão que me fez. Porque antes de eu nascer, esse pão já existia. E quando eu partir daqui, eu vou encontrar esse pão e vou estar de face a face com ele. E todos comeram e se fartaram. Fartura. Passou da medida. Fartura além da necessidade. Não é porque eu preciso. Não é para me sustentar. É um pão que vai me honrar. É um pão que vai transbordar. Há uma unção de Deus aqui hoje.
Levante as duas mãos. Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo. Ei, coma do pão que te sara hoje. Coma do pão que te alimenta hoje. A Bíblia diz que Elias comeu um pão que lhe permitiu correr 40 dias e 40 noites. Há um pão que te fortalece hoje aqui. Há um pão que te motiva hoje aqui. Há um pão que trabalha na tua vida hoje aqui. Há um pão que desbarata dos teus adversários hoje aqui. E o Espírito Santo te traz nesta casa hoje, para começar um processo de nutrição, de alimento e de provisão na tua vida. Se essa palavra falou com você, sai do teu lugar e vem aqui à frente agora. Enquanto adoramos ao Senhor.